O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, rejeitou 192 solicitações de afastamento do ministro Alexandre de Moraes das relatorias das investigações sobre os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Entre esses pedidos, destaca-se a contestação apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas suas decisões, Barroso salientou que o STF mantém uma posição consolidada de que solicitações de suspeição e impedimento de um magistrado devem ser consideradas excepcionais e não podem ser baseadas em alegações genéricas que não evidenciem claramente situações que comprometam a imparcialidade do julgador. Todos esses inquéritos, na verdade, né? O Alexandre está envolvido de todas as maneiras, não é? De todas as maneiras, como vítima, como relator, né? Isso aí é o seguinte, eu sempre fico meio puto quando as pessoas falam assim, isso aí voltou ao Tribunal da Inquisição, não sei o que lá. Quem nos dera que fosse o Tribunal da Inquisição, não é? Porque, na verdade, enfim, por mais distante da nossa realidade que seja, e por mais que soe brutal, né, para o mundo do século XXI, o Tribunal da Inquisição, ele representou um avanço gigantesco, um avanço tremendo nas relações jurídicas, né, que, enfim, eram, na verdade, como são na cabeça do Alexandre de Moraes, antes do Tribunal da Inquisição. É uma coisa que nós chamávamos de direito dos bárbaros, né? Que era o direito dos bárbaros, esse direito que teve ainda, né, uma influência por boa parte. A gente pensa em direito dos bárbaros, a gente pensa nos povos bárbaros antes de Roma, mas esse direito bárbaro ele influenciou no direito medieval de toda a Europa, ali ao longo da Alta Idade Média, que basicamente era uma não separação entre a pessoa do rei, a lei e o Estado. Quer dizer, a noção de Estado na Alta Idade Média era a noção da coroa, né? Então a figura da coroa, do reino, a pessoa do rei e a lei eram mais ou menos a mesma coisa. Então, basicamente, a lei era o império da vontade do rei. Então, então ao mesmo tempo por exemplo, foi essa situação, né, que causou a necessidade da igreja criar um santo ofício, um tribunal inquisitorial, ou seja, criar um método inquisitorial de condução de um processo penal. Ou seja, antes de aplicar uma pena para alguém é necessário fazer um inquérito, e nesse inquérito é necessário que a pessoa que vai julgar não seja a pessoa que investiga. E a pessoa que investiga e a pessoa que vai julgar não pode ser a pessoa que se considera vítima. Então, aquela coisa, todo mundo foi lá e perdeu a lavoura naquele ano porque teve uma seca. Aí tem a velha lá da cidade que o pessoal fala que aquela velha é a bruxa. Então foi a bruxa. Então nós nos sentimos prejudicados aqui porque aquela mulher é a bruxa, vamos queimá-la, né? E basicamente era assim. A vontade da maioria é que a mulher era uma bruxa, sei lá, e queimava. A Inquisição é aquela cena do Monty Python, né? Da bruxa. Quem nunca assistiu, assista, para, enfim, entender mais ou menos como é que é a coisa. E a Inquisição vem, pega e fala, não, tá, você é a vítima, ok, então você vai fazer uma denúncia. Quem vai investigar? As pessoas aqui da aldeia que tiveram a plantação prejudicada pela bruxa? Não, quem vai investigar é um investigador da Inquisição, ou seja, cria-se um órgão à parte, né, com pessoas treinadas para investigar situações onde terceiros são vítimas. Entendeu? E quem vai julgar? O próprio tribunal da Inquisição, o próprio inquisidor? Porque o inquisidor era o quê? Era uma espécie de ministério público, era um investigador. Ele vai ouvir as partes, a vítima tem direito a apresentar a sua defesa, né? E aí, no final das contas, quem vai emitir o julgamento é uma outra parte, que não é nem quem investigou, nem a vítima e nem o réu. Então, assim, tudo separadinho, bonitinho. Você fala assim, tá, mas isso é como funciona um tribunal moderno hoje em dia. Sim, esse modelo moderno de tribunal, de processo que nós temos hoje, ele é uma evolução do método criado pelo Tribunal Inquisitorial, que tem as suas raízes lá no direito romano. Antes disso, você tinha a figura do direito bárbaro, que passou por... foi
é o que conduziu às relações de vários reinos na Europa medieval, que era basicamente uma não separação, era indistinguível a figura da lei e a figura da pessoa do rei, da figura da própria coroa e da figura do país. Era uma coisa só. Né? E o que cessa isso é o direito inquisitorial e a Carta Magna Britânica, a primeira constituição do mundo, que é a Constituição Inglesa, que são quando os barões forçam o rei João Sem Terra, o John Lackland, irmão do Ricardo Coração de Leão, né, que sucedeu no trono e que basicamente aplicava a lei meio que como o Alexandre de Moraes. Né? Não havia uma distinção clara entre a vontade do rei e os processos. Então, um nobre tinha ali uma questão com o rei e a lei é tal. E o rei falava, mas assim, eu sou o rei e eu vou julgar. Tá, mas você vai julgar um processo que é tipo, eu contra você. Aí ele falava, sim, o processo sou eu contra você, mas eu sou o rei. Então eu sou o rei, eu sou a lei, eu vou julgar e adivinha só. Eu ganhei. Então começa ali até a revolta dos barões na Inglaterra, que obrigam o rei a criar uma constituição, uma carta magna, ou seja, literalmente a carta maior, no sentido de que ela é maior que o próprio rei. Ou seja, existe uma lei, vai existir um código jurídico, vai existir um método processual ao qual todos estão obrigados à lei, incluindo o próprio rei. A pessoa do rei não é maior que a coroa, ela não ultrapassa a coroa, e nem a própria coroa ultrapassa a lei. Né? Então é a partir disso que passa a existir uma coisa, né, chamada do império da lei, né? O rule of laws, que o pessoal traduz no Brasil geralmente como Estado de Direito. Né? Então o Estado de Direito é isso, é um Estado onde todo Estado está submetido ao direito. Então quando as pessoas falam em isso aí o que o Alexandre de Moraes está fazendo é uma inquisição, não é. Se fosse uma inquisição, a gente estaria a salvo. O que ele está fazendo é algo que os homens medievais lá em 1100 e pouco já resolveram. Então, assim, é um atraso de 1000 anos nas relações jurídicas o que o STF está fazendo. Imagina, 192 solicitações, Brás. Não, é uma confusão, ninguém sabe quem que é relator, quem que é réu, quem que é vítima. É isso, assim, entendeu? A pessoa dos ministros, ela é confundida com a instituição do STF. A instituição do STF, ela é supraconstitucional, ela é acima da Constituição. Quer dizer, o que é uma loucura. Uma Suprema Corte é um tribunal constitucional, ou seja, é um tribunal regido pela Constituição. Desde que existiu a primeira Constituição do mundo, que é a Constituição inglesa, a Constituição está acima das cortes, está acima do Estado. Ou deveria estar. Deveria estar. No Brasil, a gente inventou uma aberração jurídica que é um tribunal supraconstitucional. É um tribunal que está acima da Constituição, está acima do Estado, está acima dos poderes. E aí vem essa porcaria dessa herança patrimonialista brasileira, no qual a figura da instituição se confunde com a pessoa do ministro. A pessoa física se confunde com o cargo, se confunde com a instituição, vira tudo, né, um balaio de gato, vira tudo um samba do crioulo doido.